Fala pessoal, meu nome é Bruno Mandieira, a gente está aqui para mais um Mundo Cripto, dessa vez com o Marcel Peschmann, para falar sobre a regulação do Bitcoin que está acontecendo na China, a represália chinesa e muito mais sobre o ativo. Então, para eu não apresentar ele de cara, ele é do Radar BTC, escreve para alguns blogs, mas eu vou deixar ele falar, ele se apresentar propriamente. Marcel, você tem a palavra. Fala, Bruno. Pô, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Porra, acho muito bacana o mainstream, né? Porra, um banco grande tá fazendo um programa regular aí, acrescentar criptomoedas como um dos temas, não só pelo ETF, né? Mas o interesse das pessoas está crescendo. Acho muito bacana isso. Eu entrei nesse mercado em 2017, tá? Então, eu entrei tarde, né? Porque, porra, o Bitcoin foi lançado em 2009, né? Então eu entrei naquele boom, né? Quando saiu de $1.000 para $5.000. Meu irmão, que morava na Europa, já me falava: cara, você trabalhou 17 anos no mercado financeiro, você tem toda essa experiência, conhece de tecnologia, é programador, pô, isso tem tudo a ver com você. Aí eu olhava aquele negócio de Bitcoin e falava: pô, mas isso aí é moeda de virtual, isso aí... A hora que os bancos e governos quiserem matar isso, mata. Tipo assim, não me interessava, nem parava para olhar. Só que o negócio bateu $5.000, aí o market cap, sei lá, bateu 100 bi, assim, chegou um número interessante. Eu falei: pô, cara, talvez tenha alguma coisa aqui, eu vou começar a olhar, né? Então eu fiz uma imersão, assim, eu passei 2 meses estudando, me apaixonei pelo treco, assim. Comecei com meu irmão me mandando, sei lá, 0,20 BTC, que na época era nada. Falou: toma aí para você brincar. Eu comecei a vender no Mercado Livre, comecei a fazer arbitragem, comprar lá nos Estados Unidos e Europa, vender no Brasil. Quantia pequena para conhecer o mercado, e peguei gosto. Eu falei: cara, tem alguma coisa aqui, entendeu? Então, aos poucos, eu fui entendendo o que era Bitcoin. Foi um processo que levou, sei lá, 2 anos. E hoje em dia eu sou analista, eu escrevo para sites como o Portal do Bitcoin, Cointelegraph nos Estados Unidos, Livecoins. Então, faço bastante parte de análise e, eventualmente, participo de vídeos no YouTube, lives que eu faço para explicar um pouco para o pessoal. Esse negócio é muito bacana, cara, porque muitas vezes, inclusive comigo, você começa a usar, você não entende muito bem a razão pela qual, o propósito que aquilo existe, e quando você começa a usar, você começa a perceber que tem uma facilidade, ele é transacional, é interessante de você utilizar. Então, isso aconteceu bastante comigo, principalmente com Bitcoin lá atrás, quando eu comecei a usar, e aí, ao longo do tempo, fui me aventurando também em outras criptomoedas, e é um processo muito interessante, porque quando você começa lá em 2017, eu acho que você pode ainda se chamar de early adopter. Então você tá lá no início do negócio, frente a todo mundo. Então vão te taxar de maluco, vão falar: cara, o que você tá pensando em investir nessa... E hoje em dia não é mais assim. Então hoje em dia, principalmente no Brasil, isso é muito louco, porque lá atrás, você olhava para a Europa, para Estados Unidos, para um monte de país, as pessoas conheciam mais do que conheciam no Brasil. Hoje em dia no Sim. Brasil ganhou uma atração muito grande, a gente já tem ETF, muitos países não têm ETF, a maioria deles não tem, a gente é precursor nisso. Então a gente já vê, por exemplo, o mercado financeiro, a gente falando aqui, eu acho que é um negócio muito bacana e o brasileiro realmente conseguiu tirar grande parte do gap. Obviamente, eu acho que ainda tem muito para evoluir nesse mercado, mas o conhecimento das pessoas aqui tem aumentado muito mais do que em outros lugares. Eu conheço pessoas de outros países que não conhecem tanto quanto as pessoas normais, cotidianas aqui no Brasil. Pelo menos já tem interesse, curiosidade e coisas assim. Então, cara, essa sua história eu acho que sintetiza bastante das pessoas que entraram lá em 2017. Eu entrei na época de 2017, na verdade eu entrei em 2018, então quando o negócio estava caindo, falei: pô, vou me aventurar nesse negócio, cara. Mas é uma experiência muito bacana. Marcel, queria puxar o gancho aqui para você do que aconteceu na China. Então, pô, muita gente perguntando. Na sexta-feira teve mais notícia de represália da China, de decisão do governo. O que aconteceu na sexta-feira? Então, Bruno, para olhar a China, a gente tem que voltar a fita aqui uns 5, 6 meses. Foi lá em meados de maio. A gente teve o Elon Musk, né, o presidente lá fundador, presidente da Tesla, né, que a Tesla já tinha $1,5 bilhão em Bitcoin, então supostamente alguém que entendia do mercado, né, porque a empresa dele tinha Bitcoin no balanço. E o Elon Musk virou e falou: cara, pô, a gente precisa arrumar uma solução para a mineração do Bitcoin, que é o que valida as transações, que isso tem um gasto energético muito alto. Tem mineradores que estão utilizando energia carvão, então está poluindo demais, enfim, com aquele speech dele de energia verde, né, para vender o peixe dele. Na hora o mercado começou a panicar um pouco, e logo em seguida a China veio e anunciou que estaria banindo
a mineração, ou seja, essas máquinas, esses computadores que ficam validando a rede de Bitcoin, atividade de mineração na China. Então foi lá que a gente caiu de 65 mil dólares que a gente estava no pico, buscamos até 32 mil, caiu pela metade o negócio, até um pouco mais, tem um momento de pânico caiu para 28 mil. O mercado acalmou, passou esses 3, 4 meses, esses mineradores, essas máquinas de mineração, elas são móveis. Né? A mineração industrial é muito grande, sim, mas você consegue botar num container e mandar para o Canadá, mandar para o Cazaquistão, para a Rússia, aonde tem energia hidrelétrica ou de gás barato. Então, esses mineradores já, a maioria deles se recolocou, então esse poder de mineração do Bitcoin restabeleceu, o Bitcoin voltou a andar. Né? Os chineses, de novo, insatisfeitos, que não conseguiram matar o Bitcoin daquela vez, né? Eles querem, sei lá, implementar a moeda digital deles, né? O CBDC, viraram agora e falaram, não, a gente vai banir qualquer atividade, não só a mineração, mas se tiver alguma intermediação, ou se tiver provedor local de servidores, internet, o gateway de pagamento, oferecendo serviço para a empresa criptomoedas, a gente quer parar com isso totalmente. Então, foi uma ordem do POBC, né, que é o Banco Central deles. Né? São várias agências que estão querendo acabar com transações de cripto, meio que tornar o negócio transações de cripto legal. Ele não tornou a posse de cripto. Se você já tinha, você comprou em 2015, 16, 17, 18, comprou mês passado, tem guardado, ok, agora você não pode fazer uma transação comercial, venda de uma pessoa para outra. Agora, já é quarta, quinta, sexta vez que a China tenta banir, né? E aquela velha história, se você não conseguiu banir a primeira vez, e você tenta banir a segunda, o recado que você está dando para o mundo é que você não consegue banir. E realmente não tem como, porque quem já usou aquele Napster ou aquele uTorrent, né, de baixar filme pirata na internet, os caras estão tentando há anos acabar com isso, né? Porque você não está pagando direito autoral pelo filme que você está baixando, enfim. Mas ele é uma rede T2P, né? Cada usuário, não tem um servidor central, não tem um coordenador. Cada usuário baixa o filme no seu computador e compartilha com quem quiser. Então, na verdade, você não está enviando um filme inteiro para ninguém, você está enviando pequenas partes para milhões de pessoas. Então, não dá para alguém dizer que você compartilhou o filme inteiro, que você distribuiu. Não. Então, a rede Bitcoin funciona também dessa forma. Não existe um servidor central, cada um roda o seu softwarezinho. Você pode rodar num Raspberry Pi, você pode rodar no seu computador normal, enfim. Qualquer um pode entrar nessa rede. Então, a China está dando sinais claros que, ok, eu não quero o Bitcoin, eu não quero criptomoedas, eu não vejo isso com bons olhos, tem um motivo deles, mas, ao mesmo tempo, os usuários estão simplesmente, quem tem interesse vai correr atrás e vai comprar, como foi o dólar paralelo no Brasil, que na década de 80, 90, né, que era proibido a pessoa física comprar dólar. E as casas de câmbio foram lá e criaram, tá bom, uma sobretaxa. Então, se você quiser comprar o Bitcoin aqui comigo, eu te vendo num pendrive, eu te vendo aqui de algum outro jeito escondido aqui. Então, lá fora está 43 mil dólares, 44 mil dólares, eu vou te vender a 50 mil, porque tem esse meu trabalhinho de ter que arrumar o Bitcoin lá fora e trazer e importar aqui para a China. Então, banir é impossível, porque o negócio é um software. Não tem muito como você banir uma coisa que é descentralizada, né? Você não tem um governo por trás falando, pô, isso aqui não tem como... Enfim, é meio livre mercado, então você não tem como banir, apesar de ter uma regulação ali que fala que você não poderia ter. Mas agora, a minha pergunta, se o cara, sei lá, não tem Bitcoin hoje, ele quer comprar, ele pode comprar ou ele não poderia comprar porque ele não pode fazer transações? Ou é só comprar bens utilizando o Bitcoin, é só como meio de pagamento? Então, ele pode comprar um Bitcoin? Na China, as transações comerciais, assim, por cima do balcão, legais, o cara não consegue comprar. Ele pode mandar o dinheiro para Hong Kong e comprar por lá, né? Ele pode mandar o dinheiro para a Europa, para os Estados Unidos e comprar por lá, mas na China não está autorizado. Agora, se o cara tem um amigo, ou conhece um fulaninho que vende e transfere dinheiro para esse fulaninho, o fulaninho manda o Bitcoin para a carteira dele, ou entrega um pendrive físico, tem o Bitcoin ali dentro, enfim... tem a senha, que tem a carteira de Bitcoin. Isso não tem como o governo fiscalizar, né? E uma vez que você tem o Bitcoin, você vai transacionar ele, fazer compras ou mandar para outras pessoas, e o governo realmente não tem como intervir ou interromper essas transações. Então, a beleza do Bitcoin é justamente como essa rede de mineradores e validadores, os usuários da rede é distribuída, no mundo todo mundo usa. Não é possível que um governo ou uma entidade consiga bloquear ou censurar transações ou reverter transações.
Por mais que a China bloqueie todos os sites de Bitcoin, não sei o quê, ou que desligue, puxa a internet de tomada. Já tem satélite transmitindo as transações de Bitcoin. Qualquer um pode montar uma parabólica que custa, sei lá, $60. Tem as instruções lá manual para você fazer. Já tem transação sendo transmitida por radioamador. Então, você compra um equipamento de radioamador, você recebe as transações e o computador decodifica. Então, matar esse treco é impossível. O que você falou, se o usuário já tem o Bitcoin, o difícil é ele comprar a primeira vez. Ele vai ter que achar um esqueminha aí, né? Alguém que venda para ele por fora, né? Então, provavelmente ele vai pagar um prêmio em cima disso. Mas uma vez que ele entrou ali dentro, ou que ele prestou um serviço, tipo, conhece aquele Fiverr, né? Que você pode, eu faço tradução de texto, eu cobro $20 cada texto. Tem alguns desses aí que o cara já recebe o pagamento direto em criptomoeda. Como é que o governo vai fiscalizar isso? Não tem como. É impossível, cara, principalmente centralizado. Eu acho que isso, na verdade, é a beleza por trás da coisa. Então, desde o início, essa era a tese. Você vai ter um ativo que o governo não vai conseguir, de forma alguma, pegar por ele ser muito seguro. Você acha que essa narrativa da China é realmente uma questão ESG, como eles falaram lá atrás? Ou qual que é a discussão agora? Então, por que eles estão fazendo isso e com qual objetivo eles estão fazendo isso? É muito mais o controle do dinheiro ou é a questão de matriz energética? Qual você acha que é a motivação deles para fazer e se essa motivação pode cessar em algum momento? Boa pergunta, Bruno. Então, vamos lá. A mineração do Bitcoin, quando havia a China envolvida, realmente 35% dela, mais ou menos, era de regiões que a energia é majoritariamente a carvão. E como é que a gente sabe isso? Porque no período de chuvas, que você tinha sobra de energia elétrica, esses caras tiravam esses mineradores dessa região de carvão e mandavam para a região de energia hidrelétrica. Então você consegue medir isso fácil. Fora isso, teve uma época, no começo de 2021, teve um acidente lá que 28 mineradores de carvão morreram lá soterrados, enfim. Então parou a produção de energia carvão e o poder de mineração da rede Bitcoin caiu proporcionalmente, esses 35%. Mas agora que a China expulsou, e esses caras foram atrás de gás natural, hidrelétrica no Canadá, Estados Unidos, Sibéria, também gás natural. Hoje, 85%, estima-se, entre 70% e 90% da energia que move o Bitcoin, né, os mineradores, é renovável. Então, esse discurso de ESG não existe mais. E você já tem até produtos, ETFs e gestores de fundos de criptomoedas que o cara neutraliza esses gastos que foram utilizados na mineração, ele compra crédito de carbono, enfim, então isso é besteira. Agora, parar para pensar, lá na China, aquelas, não sei como é que chama, fábrica, onde gera energia, que era carvão, o minerador saiu de lá. Você acha que esse gerador de energia não está mais trabalhando ou ele está vendendo para uma outra indústria ali? De tecelagem, ou para a própria indústria do Elon Musk, de fabricar bateria, enfim. Essa energia não vai desaparecer, né? Então, esse discurso é para inglês ver. Né? O que a China quer? A China quer emitir o CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, que não tem nada a ver com criptomoeda, não usa blockchain, não é distribuído, não tem validador, você não pode baixar todas as transações e conferir você mesmo indivíduo, eles conseguem censurar a transação, reverter a transação, e eles querem, inclusive, já falaram isso, tanto o Banco Mundial lá, quanto a China, que eles querem poder dizer no que você pode gastar o dinheiro, ou seja, o seu salário você só pode gastar em aluguel, energia, supermercado, comprar roupa. E também querem botar um prazo de validade, né? Para estimular a economia. Em vez do cara guardar o dinheiro do banco, receber alguns juros, não, vou botar um prazo de validade aqui. Se você não gastar isso em 90 dias, esse dinheiro perde a validade. Então, o CBDC dá um total controle para os governos, inclusive de implementar juros negativos, né? Que é o que eles estão tentando fazer. Só que você implementa juros negativos. Aí o cara fala, não vou deixar dinheiro no banco, porque eu estou perdendo dinheiro. O cara vai lá e compra ações da bolsa, o cara compra Bitcoin, compra imóveis, enfim, vai investir em qualquer outra coisa. Mas não vai deixar dinheiro parado no banco dando juros negativos. Então, o que os governos querem é isso, poder sobre o dinheiro, ter essa moeda digital própria que não tem a ver com Bitcoin, não tem a ver com blockchain.
E essa moeda digital, em síntese, na verdade, ela só digitaliza a moeda, papel moeda que a gente conhece. Ela não tem aquele sistema de segurança que é o que vale nas criptomoedas, que, em síntese, é o sistema de blockchain. Então, de uma certa forma, você, beleza, criou uma digitalização da sua moeda, papel moeda, falou que... Mas eu acho que os governos pressupõem de uma forma errada que é a digitalização que as pessoas buscam em investir em criptomoeda. E eu acredito que não é a digitalização, é muito mais aquela estrutura de governança criada pela blockchain. Marcel, como é que você consegue descrever essa estrutura? Então, acho que é bacana eu sempre peço diferentes descrições disso, porque tem muita gente que sumariza de forma diferente. O que é uma blockchain? Então, qual é o papel dela principal? Tá. Só fazer um parênteses aqui, você falou que de segurança, que o CBDC tem uma segurança diferente do Bitcoin e do blockchain. É segura a CBDC? Dá para você hackear? Não consigo ir no sistema do Banco Central e botar para imprimir mais R$1 bilhão na minha conta. Tipo, o sistema centralizado é até mais seguro, porque você só tem que controlar um servidor ali, né? Você bota firewall, você bota antivírus, você bota senha de acesso, enfim. Mas, se alguém malicioso ali dentro, um cara da Receita Federal que não gosta de mim, falou, pô, vi o vídeo do Mark, esse cara é um babaca, vou acabar com a vida dele, vou lá, vou apagar as contas dele, vou apagar o CPF dele, vou dizer que ele fez transação com TCC, que então ele consegue, uma pessoa que tem a senha, consegue lá mexer no sistema, reverter a transação, apagar minhas contas bancárias, o cara faz o que ele quiser. Então, o risco do sistema centralizado é esse, quando você tem alguém malicioso infiltrado ali dentro. No Bitcoin, no blockchain, por exemplo, como todo mundo armazena de forma independente todo o histórico de transação, desde a primeira moeda criada lá em 2009, se algum agente malicioso, vamos dizer, tem um minerador que não gosta de mim, ele falou, porra, o Marca está tentando mandar aqui um Bitcoin para o amigo dele, eu vou roubar aqui e dizer que está mandando para mim, tá? No que ele faz essa pequena alteração do endereço destinatário, né? Essa criptografia dessa transação muda completamente. Qualquer vírgulazinha que muda, a criptografia muda. Então, os outros participantes da rede vão rejeitar aquela transação. Então, o minerador gastou um esforço computacional, energia elétrica, que é caro para você validar a transação, e não vai receber a premiação dos 6,25 bitcoins no final da história. Então, não existe incentivo para o cara agir de forma maliciosa. E mesmo que ele insista, não, eu vou comprar um monte de... Eu sou o país, eu vou botar todas as máquinas do governo para minerar aqui, para a gente roubar Bitcoin dos caras. Mesmo que você consiga atingir, sei lá, 60% do poder de mineração, os usuários da rede podem simplesmente conversar entre si e falar, galera, olha só, essa entidade maliciosa que está tentando fazer transações ilegais, vamos cortar ele fora, vamos reverter até as transações de hoje, meio-dia, que foi quando esse cara começou a sacanear a gente, e expulsar ele da rede. Então, existe um consenso social que é maior do que os mineradores, que é maior do que os software da rede, enfim. Se você tenta tomar controle da rede para benefício próprio, existem várias camadas de proteção, e a última delas é essa social, que vai se chegar a um acordo, vai se expulsar esse minerador, essa entidade que estava agindo fora das regras, e esse cara, no final das contas, gastou uma penca de dinheiro, uma penca de energia elétrica e não mudou o Bitcoin, não conseguiu roubar o Bitcoin, porque os usuários, no final das contas, quem decide são os usuários. E não tem um CEO, um CFO, um gerente, um diretor, não tem, é descentralizado. Tem um grupo de conversa lá de e-mail, uma lista de e-mail, se você quiser entrar, você entra, é livre para entrar, não tem uma figura de poder maior. Então, a beleza do Bitcoin é essa. Além da tecnologia, você tem esse aspecto social por trás, que mesmo que alguém consiga tomar o controle da mineração, enfim, no final das contas ele não vai levar nada. E hoje em dia, como é um sistema que depende de consenso, você ia precisar de um poder computacional para eventualmente conseguir mudar esse consenso ali dentro da rede, para validar alguma coisa em síntese errada ou maliciosa, que é abissal, assim, você não conseguiria, é humanamente impossível você conseguir tal poder de mineração, então é um sistema de governança realmente absurdamente eficiente.
Uma coisa que eu queria te perguntar ainda com relação à China é essa queda que a gente viu na sexta-feira, então caiu 5% e, de certa forma, até recuperou durante o final de semana, mas você acha que isso pode se acentuar ou frear a recuperação do Bitcoin rumo aos 60 mil dólares? Esse início de maior regulamentação do governo, você acha que existe um risco para o Bitcoin no curto prazo, ou no médio prazo, ou no longo prazo? Você pode falar do horizonte de tempo que você acha também. Vamos lá. Então, no curto e médio prazo, o que eu estou falando? 0 a 6 meses, notícias, opiniões do presidente, do Fed, do Elon Musk, presidente da China, notícias e opiniões influem muito no preço no curto prazo. Ah, Maca, mas por que é tão volátil esse Bitcoin? Isso é manipulação, isso está na mão de 5, 10 pessoas. Independente se 90% dos Bitcoins está na mão de 5, 10 pessoas ou não, porque a gente não tem como saber, a gente vê os endereços ali, mas não sabe se um cara tem um endereço, 10 mil, enfim, não dá para saber. O preço do Bitcoin é formado única e exclusivamente pelas moedas que estão sendo negociadas nas exchanges, nas corretoras de criptomoedas, né? Então, o cara que comprou e sentou em cima e não está movimentando, ele não tem influência nenhuma no preço. Então, independe se o cara é uma baleia, se o cara tem 90%, se ele não está ali no dia a dia tradando, ele não tem gestão sobre o preço. Então, e cada vez mais você tem pessoas que entendem o Bitcoin e compram para o longo prazo, como é o cara da MicroStrategy, lá, que já está com 110 mil Bitcoins na empresa deles, são uma posição de, sei lá, 5 bilhões de dólares em Bitcoin. A Tesla está com 1,5 bilhão. Então, esses caras que compram e sentam em cima, tiram liquidez do mercado, né? Você tem menos moedas disponíveis nessas exchanges para quem quis um novo entrante, né? Então, sim, o Bitcoin é volátil porque você tem um free float, vamos dizer assim, pouca coisa livre sendo negociada. Então, se tem alguém que vai comprar ou vender 100 milhões de dólares, você só tem 1 bilhão de dólares depositados em exchange, de curto prazo, no livro de ofertas, ali, compras e vendas, vai mover o mercado pra caramba. Mas 100 milhões de dólares nesse universo de... Hoje a gente está em 900 bi, é nada, é muito pequeno. Então, em algum momento, esse cara que é o holder, né, o cara que já está sentado em cima, vai conseguir, trabalhando, ou sei lá o que ele vai fazer, vai juntar dinheiro e ele vai, não, porra, 44 mil tá de graça isso aqui, eu vou comprar mais, né? Então, em algum momento, esse holder, o cara que já entende Bitcoin, consegue juntar mais dinheiro e compra mais, ou ele vende S&P, que ele está achando que tá caro, enfim, e aloca mais em Bitcoin, enfim, ou ele convence uma outra pessoa a entrar, enfim. Mas no curto prazo é muito volátil, porque você tem pouca moeda circulando ali nas exchanges. Agora, se você pega um gráfico de escala log de 10 anos, a previsibilidade do treco é total. Você tem uns ciclos de 4 anos, que é o tal do halving, né? Quando a produção de bitcoins é cortada pela metade. Como é que funciona isso? O Bitcoin vai ter futuramente 21 milhões de moedas. Esse é o limite, é o teto de emissão. No começo, quando ele foi criado, cada bloco minerado, cada conjuntinho de transações, né, validadas, gerava para o minerador 50 bitcoins. Isso aí foi reduzindo. Depois de 4 anos caiu para 25, depois 12,5, e agora nesse ciclo a gente caiu para 6,25. Então, isso vai tornando a moeda mais escassa, porque cria-se menos moedas todo dia, né? E se você mantiver o número de interessados e compradores, o preço tende a subir. Então, você tem, numa escala logarítmica de 10 anos, um preço bem previsível. Então, quem olha essa porra para longuíssimo prazo não acha volátil, né? E porque entende que o que está sendo negociado é uma fatia pequena do que está lá nas exchanges. Agora, o cara que é trader, eu vou girar aqui, vou comprar Petro e Vale, vou vender o ETF. Esse cara tem que se preparar porque é muito volátil mesmo, não tem como. Enquanto a gente não atingir, sei lá, 5 trilhões de dólares, 6 trilhões de dólares, esse mercado vai ser muito pequeno, então é fácil uma ordem de 100, 200 milhões de dólares pesar demais no mercado. E você acha que ao longo do tempo isso deve diminuir? Porque é um ativo muito novo. Se a gente for olhar o histórico do Bitcoin, ele é um ativo realmente muito recente, apesar da gente já conhece muito mais do que conhecia há 5 anos, então já é um ativo muito mais difundido, mas na medida em que as pessoas forem conhecendo, entendendo essa tese, virarem, como você falou, holders, você acha que ele tende a diminuir essa volatilidade, as pessoas tendem a especular menos em cima do ativo e realmente entender o propósito dele de longo prazo? Eu acho que a especulação sempre vai existir e é saudável, em qualquer mercado, tá? Agora,
se a gente tem nas exchanges, sei lá, $1 bilhão disponível de moedas sendo negociadas, o que eu te falei, uma ordem de 100, $200 milhões impacta muito, sobe 10%, cai 20%. À medida que esse mercado crescer, o que eu falo mercado crescer? Adoção, é o número de pessoas, empresas, utilizando o Bitcoin como reserva de valor, ou utilizando essa, que nem o país El Salvador adotou o Bitcoin como uma das moedas oficiais ao lado do dólar. E ele utiliza a rede Lightning Network do Bitcoin, que é uma aplicação dentro do Bitcoin, é uma segunda camada ali para microtransações, tá? Então, à medida que você tiver mais gente utilizando essa segunda camada para microtransação, mais países, empresas e pessoas fazendo uma reserva de valor no Bitcoin, acumulando, né? E esse estoque disponível todo dia, né, que é gerado pelos mineradores diminuindo, o preço tende a subir. De novo, se a demanda se mantiver constante, né? À medida que a gente atingir 4, 5 trilhões de dólares, o estoque, vamos dizer que mantém assim 1 bilhão nas exchanges sendo negociado por dia, não é mais tão relevante dentro do universo, que é o que acontece com o ouro hoje. Se você vender 100 milhões de dólares de ouro, não vai acontecer nada, porque o ouro tem 11 trilhões de dólares de market cap, né, de valor de mercado. Então, uma ordem de 100 milhões de dólares no universo de 11 trilhões não é nada. Agora, o Bitcoin, como é um ativo que tem pouca disponibilidade de negociação, hoje ele sofre, mas no futuro não vai. Então, sim, a tendência é diminuir, mas isso pode ser um processo de 3, 5 anos, eu não sei quanto tempo vai levar. Bacana. Então é muito mais de preço, é muito mais de maturidade em termos de valor para aquele volume que é utilizado para especulação acabar sendo diluído e se tornar pequeno ante o total. Você citou dois termos que eu acho legais a gente trazer. Então, primeiro que o Bitcoin tem 21 milhões de unidades e o segundo que você falou é a Lightning Network. E muita gente fala sobre esses dois termos porque o fato do Bitcoin ser uma reserva de valor, ter uma oferta limitada, poderia atribuir a ele a característica de reserva de valor, o que seria excelente se a gente olhar, por exemplo, para a tese do ouro. Então, ele é muito bom para guardar valor ao longo do tempo em função de ter uma oferta restrita. E é justamente a tese de que, diferentemente de um governo que tem uma moeda central ali, ele pode imprimir mais moeda. No Bitcoin você não pode imprimir, você não pode emitir mais Bitcoins do que aquele volume que já está posto. Então, para você falar de moeda, você tem aqueles conceitos que ela precisa ser unidade de conta, reserva de valor, e precisa ser um bom meio de troca. E o Bitcoin, ele, por concepção, ele tem uma capacidade transacional baixa por segundo, e a Lightning Network ampliou isso. Você acha que o Bitcoin deve, daqui 20, 30 anos, assumir um papel de meio de troca, através de, por exemplo, um instrumento como a Lightning Network? Ou você acha que ele realmente se adequa muito mais à tese de reserva de valor, como se fosse um ouro? Então, não mais meio de troca, mas uma coisa que as pessoas utilizam como forma de guardar seu dinheiro ao longo do tempo, se proteger de inflação e etc. Boa pergunta, Bruno. Pessoalmente, eu não acho que o micropagamento seja um problema hoje para grande parte da população. Por quê? Se você voltar a fita no Brasil, 4 anos atrás, quando não tinha essas fintechs, né, era caro você fazer transação bancária, pagava R$15 de DOC ou de TED para abrir conta, você tinha que ir presencialmente na agência, enfim. Você tinha um percentual da população desbancarizada enorme. Na hora que você liberou as fintechs, que o cara pode abrir conta de forma sem burocracia, online, no próprio Mercado Livre, ou sei lá, o aplicativo que ele já tinha vira uma conta de banco digital. Então, basicamente, qualquer pessoa com um celular e uma Wi-Fi ou internet consegue fazer micropagamentos, usar o PicPay ou qualquer aplicativo desse de pagamento. Então, não acho que esses pagamentos diários, pagar um boleto, pagar uma compra, pagar o supermercado, seja o problema a ser resolvido hoje. O problema a ser resolvido hoje é a impressão desenfreada de dinheiro pelos governos. O governo termina o ano no vermelho, ele invariavelmente vai lá e emite mais título, enfim, existem N outras formas, além da tradicional imprimir dinheiro, de colocar mais dinheiro no mercado, né? Os Estados Unidos, a última vez que ele deu superávit foi, 20 anos atrás, 2001, né? Desde então, o estoque de dólares disponível no mundo, aumentou, sei lá, de 5 para 20, a dívida dos Estados Unidos saiu de, sei lá, de 7 para 35, enfim. Então, os números estão começando a parar de fazer sentido. Assim, um pacote de estímulo, né, quando quebrou lá o Lehman Brothers, foi 700 bilhões, os caras ficaram, sei lá, 6 meses se degradando para sair efetivamente. Agora sai 1 trilhão, assim, ó, piscou o olho, sai 1 trilhão, piscou o olho, sai 1 trilhão. Tipo assim,
Só nos últimos 18 meses foram 15 trilhões de dólares, se você somar Estados Unidos, Europa, China e Japão, do que foi colocado de dinheiro novo em circulação nesses pacotes de estímulo. Então, o dinheiro fiduciário ele não tem um limite de emissão, né? É infinito. O quanto o governo precisar vai ser impresso. Então, você dizer que os Estados Unidos ou o Brasil ou quem quer que seja vai dar calote na moeda local, não faz sentido, né? Por que o Brasil vai dar calote se ele pode simplesmente botar mais dinheiro em circulação? Por que os Estados Unidos vai dar calote se ele pode simplesmente botar mais dólares em circulação? Então, qual é o porém disso, né? Desse dinheiro mágico que não para de crescer? É a inflação. Primeiro, a gente está tendo a inflação de ativos, né? Real estate, bolsa de valores, commodities, enfim, estão subindo muito. A gente não está vendo na ponta de consumo ainda essa inflação, porque o mundo ainda está nesse... Bom, os governos querendo combater Covid, restringindo bastante o acesso da população, então não tem dinheiro tanto trocando de mão assim, né? Agora, a hora que essa economia voltar a circular e com muito mais dinheiro em circulação, a inflação vem, né? E como é que você se protege? Você precisa de ativos escassos. Você pode me convencer que, não, fazenda de gado aqui no Texas é um puto investimento, porque não tem tanto assim, são áreas boas, perto de zona de consumo. Você pode me convencer que a ação de uma empresa X ela não vai emitir mais, porque ela já está capitalizada e tem muito para crescer, enfim. Mas, efetivamente, escasso, eu só conheço o Bitcoin, que é esse limite que eu falei, matemático, de 21 milhões de moedas, né? O ouro, sei lá, se o ouro subir para 5 mil dólares, vão voltar a cavar Serra Pelada, vão cavar mais fundo, vão buscar ouro em asteroide, enfim. Então, quando a gente fala em escassez, a gente está muito limitado a achar que o ouro é escasso. Não, amigão, o ouro não é escasso, é que a gente não cavou ainda 100 quilômetros para dentro, 200 quilômetros para dentro, não tem tecnologia, hoje não compensa o dinheiro, mas se o ouro subir para 5 mil dólares a onça peso, eles vão começar a fazer isso. Então, acho que sim, essa questão de escassez é o ponto principal hoje. Então, reserva de valor é o main driver para a adoção nos próximos 2, 3 anos, na minha visão. Posso estar errado. E para o investidor, então, que quer comprar, principalmente na tese de reserva de valor, eu acho que é legal a gente segmentar as formas de investir em criptomoeda, porque isso varia também bastante em relação à utilidade que você vai dar àquela cripto. Então, eu, por exemplo, que invisto parte em ETF, parte na criptomoeda em si. A parte em ETF, eu invisto muito mais pela perspectiva daquele ativo valorizar ali por trás. E a parte de reserva de valor, realmente, que eu invisto na cripto, eu invisto muito mais na perspectiva de que ninguém vai poder tocar naquele meu ativo, porque eu tenho a propriedade da minha chave privada e ninguém vai poder acessar. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o que é uma carteira, como você tem uma cripto por si só. Então, como eu consigo ter uma cripto, como eu guardo aquela cripto e como eu tenho segurança ao fazer isso? Vamos lá. Você tem basicamente 3 maneiras de acessar o Bitcoin e criptomoedas hoje. A primeira, mais simples, para quem já tem conta em corretora de valor e não quer aprender nova tecnologia, quer só fazer um aporte lá de 2% lá da exposição dele, enfim, faz pelo ETF, não tem problema nenhum. Tem uma taxinha lá de 0,5 anual, mas, você não tem o trabalho de ter que aprender e ter que fazer essa custódia, né, do ativo. Tem a questão também de cotas, enfim, a inflação, a taxação muda um pouquinho. Tá? Essa é a maneira 1. Para quem é desse mundo de investimento tradicional, é fácil fazer, simples, não precisa pedir autorização para ninguém, qualquer fundo de investimento, gestora, family office, consegue fazer de forma simples. A segunda, que já exige um pouquinho mais de trabalho e nem todo fundo de investimento vai poder fazer, infelizmente, por enquanto, é você chegar numa corretora, sei lá, no mercado Bitcoin, fazer o cadastro. O mercado Bitcoin é uma corretora exclusivamente de ativos digitais. Inclusive, acho que vocês têm uma parceria lá com eles. Abrir o cadastro lá, comprar essa criptomoeda, o Bitcoin, o Ethereum, sei lá o que você quer. Eu recomendo pelo menos 80% do Bitcoin, mas idealmente 100%. Mas quer se aventurar em altcoin, bota, sei lá, 20% em Ethereum para aprender pelo erro, como eu aprendi também. E você deixa na corretora. O mercado Bitcoin, uma empresa, está avaliada em, sei lá, mais de 10 bilhões de reais. Teve aporte de SoftBank de 200 milhões de dólares, enfim. E os caras já têm 8 anos de estrada, né? E nunca foram hackeados, não teve ataque. Então, se você confia na CVM, na bolsa, na sua corretora de valores, por que você não confia no mercado Bitcoin? Você não quer aprender esse treco? Agora, se daqui a 6 meses, 1 ano, você já começou a ficar mais relevante dentro do seu portfólio, ou você quer entender na prática como é que funciona essa transação de Bitcoin, fazer uma compra, comprar um gift card, mandar para alguém nos Estados Unidos, um filho que foi fazer intercâmbio, enfim. Aí você tem que sacar da exchange para a sua carteira. Então, lembrando, exchange não é carteira, mas quem é preguiçoso, quiser deixar no mercado Bitcoin, que é uma
corretora grande, confiável, deixa. Sacando para a sua carteira, o que é uma carteira? Ele é um software, pode ser no celular, pode ser no computador, ou você pode gerar num pendrivezinho externo, você gera aquelas 24 palavras de segurança, e aí você vai ganhar um endereço na rede Bitcoin, que é anônimo, ninguém sabe quem é o dono daquele endereço. Então, na hora que você saca da exchange, faz a transferência para essa sua carteira, a exchange que estava aqui não tem mais poder sobre esse Bitcoin. O Bitcoin passa a ser seu. Se você tem aquelas 12 ou 24 palavras de segurança, só você tem autorização para enviar para outra pessoa. Então, manter uma carteira é complicado? Não é tanto, mas você vai ter que assistir uns 2, 3 videozinhos de YouTube. Se for um valor um pouquinho maior, eu sugiro investir numa hardware wallet, né, que é aquele pendrive com senha, né? E aprender e começar pequeno. Manda, sei lá, $500, faz um teste, envia para um amigo $50, recebe de volta. A hora que você estiver confiante, você saca tudo do exchange e você mesmo faz essa custódia. Então, se o seu medo é, sei lá, eu não sei se o governo da esquerda, direita, centro, de cima, de baixo vai assumir, se vai ter golpe militar. Então, sei lá, estou muito desconfiado com isso tudo. Ou talvez eu queira me mudar para o exterior e não quero, sei lá, declarar essa coisa, enfim. Então, você compra criptomoedas hoje, se quiser declarar aqui no Brasil, declara, recomendo que o faça. E o dia que você for lá para fora, pronto, seu Bitcoin já está na sua carteira, você só faz o comunicado aqui que você está indo morar lá fora. Enfim, não tem uma transferência bancária de ativos, você não tem que vender nada aqui, enfim. A custódia, a posse dele passa realmente a ser sua, como se fosse uma coisa física. Você é o único, só quem tem aquela senha, aquelas 12, 24 palavras, consegue mover aqueles endereços. Então, as pessoas têm que entender que, para você ter esse benefício, você tem que ter essa responsabilidade também. Então, tem que estudar um pouquinho, tem que assistir uns vídeos no YouTube. E, de certa forma, é uma responsabilidade alta, porque se a gente for olhar, muita gente já perdeu o Bitcoin quando valia pouco, e hoje em dia vale muito e, bem, busca esses Bitcoins, busca aquelas carteiras. Então, apesar de você ter um bônus, de ter aquela carteira que é pessoal, que você tem uma certa segurança de que ninguém vai ter acesso, você também precisa fazer uma gestão boa daquele ativo, daquelas chaves. Você não pode simplesmente deixar aquilo largado, porque se perder, não tem um sistema centralizado que vai te mandar sua recuperação de senha, sua chave privada, para você acessar aquela carteira. E isso é essencial das pessoas entenderem. Muita gente perde dinheiro com isso, porque tenta entrar, não estuda nem um pouco para fazer isso, e acaba deixando passar e realmente não faz sentido nenhum. Marcel, uma coisa também que eu queria que você comentasse com o pessoal é como é que você faz essa transação de tirar uma criptomoeda de um lugar para o outro. Então, como é que funciona esse sistema e que taxas você paga aí no meio, para quem vão essas taxas? Então, como é que funciona esse negócio de realmente enviar um Bitcoin para uma outra pessoa ou para você mesmo, mas numa outra carteira? Então, toda transação de Bitcoin, ela tem que passar por esses mineradores, que são eles que decidem que transações vão entrar em cada bloco da sequência da blockchain. Como eu expliquei, o blockchain é uma sequência de dados. Cada bloco tem um númerozinho e vão certas transações ali dentro. Se qualquer pessoa mudar qualquer transação aqui dentro, no histórico passado, você muda essa chave de segurança, né, o hash da sequência inteira. Então, todo mundo vai saber que, opa, tem alguma transação e no meio desse bloco está inválido, vamos recusar. Então, é muito fácil você verificar se alguém está roubando. É muito custoso e trabalhoso você criar esse bloco e achar essa hash, essa chavezinha certa aqui, que é o trabalho do minerador. Então, em troca desse trabalho, eu já expliquei, o minerador recebe 6,25 novos bitcoins para cada bloco que ele acha. Além disso, qualquer transação que ele colocar dentro daquele bloco, as transações pagam uma taxinha para entrar ali dentro. Em momentos de grande utilização, você quer a sua transação seja aprovada em 20 minutos, né? 2 confirmações lá, 30 minutos. Você vai pagar uma taxa de 40, 50, $100 se você está desesperado. Se você pode esperar um dia, se você pode esperar 6 horas, vai caindo essa taxa. Então, mas essa taxa que é paga chama-se taxa de transmissão da rede, a taxa dos mineradores, taxa de validação das transações. Então, qualquer transação paga essa taxa que vai variar entre 10 centavos de dólar e $100, dependendo do nível de utilização da rede, dependendo da sua pressa. De novo, fazendo aquele parênteses, você pode mandar esse Bitcoin para a Lightning Network e utilizar ele praticamente de graça, de forma instantânea. Né? Você faz uma transação para a Lightning Network e seu Bitcoin é meio que convertido para um LNBTC. E esse, sim, é transferido de forma instantânea, rápida, enfim, quase sem custo.
Então, as transações de Bitcoin são seguras, sim. Depois de, sei lá, passou 40 minutos, 1 hora, o esforço computacional que alguém vai ter que fazer para tentar reverter essa transação é de milhões de dólares. Então, não compensa para o cara. Mas, em troca disso, você tem que pagar essa taxa para os mineradores. Se você pagar, sei lá, 10 centavos de dólar, às vezes vai esperar 1, 2 dias, 1 semana, mas a sua transação vai confirmar. Então, não é que a taxa, se você não paga 100 dólares, a sua transação não vai. Não, ela vai, mas pode ser que ela leve 1 semana. Muito bacana. E uma outra coisa que eu acho legal a gente falar também é que na hora que você coloca o endereço para fazer o envio, você não pode errar a chave, né? Então você não pode errar o endereço que você envia, porque não é que nem conta bancária que você vai ter o reembolso na sua conta, você vai perder aquele valor. Então é um negócio super importante para o pessoal estar ciente, porque tanto perder a chave privada, com certeza anote sua chave privada, guarde sua chave privada se você tiver uma carteira pessoal, e se for fazer uma transferência, tenha certeza do endereço para o qual você está enviando, confira lá. Eu usava um método de conferir as 5 primeiras letras e números ali, e os 5 últimos, se batesse, eu tinha confiança que estava tudo tranquilo. Marcel, para a gente ir finalizando aqui, eu queria fazer uma pergunta para você que eu costumo fazer meio como um exercício de futurologia. Onde é que você acha que a gente vai estar com esse mercado, com Bitcoin especificamente, daqui 10 anos? Então, o que você acha que vai se tornar? Qual você acha que vai ser a utilidade dele? Quantas pessoas você acha que vão estar utilizando? E, em síntese, o quão importante ele vai ser no cenário econômico, no cenário das finanças das pessoas? Então, Bruno, primeiro eu vou repetir uma frase que Satoshi Nakamoto, o cara que criou o Bitcoin, essa figura anônima, falou lá atrás, né? Ele falava, em 10 anos vai ter muita gente utilizando, essa porra vai custar bilhões de dólares, ou não vai ter ninguém utilizando. Eu não acho, quando a gente fala de dinheiro, não existe um meio termo, né? Tem um texto ótimo do Nick Szabo, que é um criptógrafo e pesquisador também dessa área do Bitcoin, que chama Shelling Out, The Origins of Money. Por que Shelling Out? Porque ele descobriu que lá atrás usava-se conchas, né? Essas tribos aí de índios usavam conchas como dinheiro, né? Mas à medida que os portugueses chegaram e descobriram que era tão fácil você encher um sacão de concha e trazer para lá e inundar o mercado de concha, esse dinheiro passa a não valer nada, né? Depois a gente teve sal, a gente teve N outras formas de dinheiro, inclusive o ouro e prata, enfim, que os governos foram reduzindo o tamanho da prata ou colocando uma mistura naquele metal para botar mais dinheiro em circulação. Então, dinheiro, para mim, é uma coisa que é tudo ou nada. Não tem, isso aqui é mais ou menos dinheiro. Não, mais ou menos não. É fácil eu ir lá e catar mais, ou produzir mais, ou é quase impossível, o custo disso é absolutamente inviável de eu conseguir produzir mais dinheiro. Então, dinheiro, na minha opinião, não tem um meio termo. Então, acho que o Bitcoin, tenho certeza que o Bitcoin vai vencer. Agora, eu gosto de citar o exemplo da minha mãe. Quando chegou o Netflix, eu tentava mostrar para ela aqui em casa as vantagens, ela, não, mas eu adoro a Blockbuster, a locadora de vídeo aqui do bairro, eu vou sempre lá, o cara já conhece meu gosto, eu sou bem atendida, assim. Só quando a última locadora de Ipanema fechou, que ela foi para o Netflix, tipo assim, ela... Então, se você tem uma pessoa que durante 30, 40 anos acreditou que existe um lastro do real, né? Não, o governo protege o nosso real, nosso poder de compra, de não sei o quê. Não, protege nada. Você tinha R$100 no começo do ano, no final do ano você tem R$105, você ganhou aqueles 5% da aplicação, mas a inflação foi 10%. Então, você perdeu 5%. O governo não está do seu lado. O governo vai cobrir os rombos dele, ele não está lá para te defender. Então, à medida que você tiver uma nova geração, com uma cabeça mais aberta, que já nasceu nesse universo digital, então é um processo geracional. Então, daqui a 10, 20 anos, eu acho que o Bitcoin vai ser a supermoeda, vai ser o lastro final que os bancos, governos, empresas e pessoas vão utilizar, e talvez ela nem seja tão movimentada no dia a dia. Talvez não, com certeza, se vai ser movimentado, vai ser uma segunda ou terceira camada, mas o Bitcoin lá de baixo vai estar bem solidificado. As transações vão ser caras e infrequentes. Agora, a segunda camada, a terceira camada, vai ser transações diárias rolando ali dentro. Muito bacana. Marcel, queria te agradecer imensamente pela presença, foi um papo muito bacana. Muito obrigado por ter estado aqui hoje, acho que com certeza agregou muito para os nossos espectadores.
E eu queria convidar você para participar mais dos nossos conteúdos que a gente produz sobre criptomoeda também durante a semana, nossa newsletter. Então, alguns dos dias da semana, quando tem notícia importante, a gente faz uma atualização na nossa newsletter do analisa.genialinvestimentos.com.br. Nesse site você acha o link para se cadastrar nessa newsletter e também, se você quiser saber sobre relatórios de mercado tradicional, então de ações de equity, você pode acessar a plataforma. A gente está atualizando ela gradativamente, então já vai ter macroeconomia, vai ter outras funcionalidades lá dentro. Então é muito bacana para você que quer se informar tanto de cripto quanto de mercado tradicional. Muito obrigado, Marcel, e para você que assistiu a gente, até a próxima.